Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por mais um culto maravilhoso, por nós estar aqui, Senhor, em sua presença. Ó Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana que se passou. Senhor, nós te agradecemos por sempre estar no nosso lado. Senhor, te agradecemos por nós chegar bem aqui. Ó Pai, que não seja eu pregando, mas que seja tu, ó Pai, que se coloque no meu lugar, porque sem tu eu não sou nada, Senhor. E Senhor, que as pessoas botem essa palavra em seu coração, que pessoas saiam curadas, que pessoas saiam com a unção, que pessoas saiam cheio do Espírito Santo. E Senhor, a cada um que está aqui, que está triste, que saia feliz. No nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, Satanás, caia por terra. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 14, versículo 21 adiante. Êxodo, capítulo 14, versículo 21 adiante. O que eu quero falar é Deus e seu povo. Todos acharam? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, em águas lhe foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entrega atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Esperou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que havia se guiado no meio do mar. Nem um deles ficou. Pode se assentar? Eu vou aqui primeiro falar sobre a história de Moisés. Ali, depois de ter tudo aquilo lá acontecido, daquelas 10 pragas, eles foram reto para o Mar Vermelho. Mas quando chegou lá, Moisés perguntou: o que eu posso fazer? Clamou Deus, porque Moisés cria que Deus ia abrir o Mar Vermelho ou ia fazer eles passar por cima das águas, porque Moisés cria num Deus todo-poderoso. E se nós vemos ali, quando Deus manda Moisés estender a mão sobre o Mar Vermelho se abriu, mas os exércitos de Faraó continuaram, nem temeram. Mas na hora que todo aquele povo de Deus, povo de Israel, saiu do Mar Vermelho, Moisés estendeu a mão sobre o mar, que Deus mandou de novo, e o mar se fechou. Ali morreram todos. Ai, um deles que ficou, não ficou nenhum. E se nós vemos, a NASA, ela prova muitas coisas da Bíblia. E se nós vemos o Mar Vermelho, naquele tempo, ele chegava até no joelho.
Às vezes ele ficava bem rasinho, ficava até no joelho. E às vezes ele ficava metros de profundidade. E se nós vemos naquele dia que o Mar Vermelho se abriu no meio, eram metros, não era até o joelho, porque se fosse até o joelho, como que os egípcios iam se afogar. Hoje é um culto abençoado por Cristo. Muitas pessoas, ao ir para a escola, ir para o trabalho, oram para Deus ir acompanhar. Quando tu chega lá no trabalho ou na tua escola, eles vejam a diferença, porque Deus está em você. E Deus, Ele te usa para fazer milagres. E se nós vemos, quando você sai pelas ruas, os homens, as mulheres com as vestimentas, os homens com o jeito de falar, as mulheres a mesma coisa. Mas quando sai ali e só dizer um Deus abençoe para algum mundano aí da rua, já muda o coração daquele mundano. Ele pode se converter. Hoje em dia as pessoas têm medo de ir lá pregar o evangelho. Tem lá medo de ir lá pregar o evangelho, que o demônio, o espírito que está naquela pessoa ir sobre ele. Não tenha medo, porque Deus está contigo. Eu creio que não há nenhum cristão, uma cristã desse jeito aqui na igreja, mas tem muitas pessoas que querem Deus só para elas, que não querem compartilhar. Tiro todo mundo da igreja, não sobra um da igreja, e acha que vai para o céu purificar só com Cristo. E acha que está fazendo certo. Que Deus vai agir na vida dela, que Deus vai usar ela. Mas na hora que chegar lá no julgamento, ou na hora que ela morrer e chegar lá no trono branco, ela vai ver, eles estão brincando com as coisas de Deus, não se deve brincar. Daí na hora que chegar lá, Deus vai falar: por que tu tirou todo mundo da igreja? Nós não temos que ficar só para nós essa palavra, mas tem que compartilhar, tem que falar do evangelho. Você quer ir para o céu ou não quer? Leva o máximo de almas para Cristo. Tem pessoas que quando estão em casa, ficam brincando com as coisas de Deus. Como assim? Inverte a pregação da palavra, inverte a Bíblia, inverte a mensagem. Quando vai cantar um hino, ela pensa assim e canta de outro jeito. Tipo, como foi cantado aqui nos jovens: tu és a minha luz. Às vezes as pessoas: tu és a minha sombra. Tipo, ficam assim mudando as músicas. Mas não pode. Quando você vem aqui cantar, quando começa o culto, se ajoelha ali, ora para Deus perdoar tudo que tu fez errado. Porque tu vai estar cantando para Deus, não é para o ser humano. Quando tu vai pregar, tu tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia, ler a mensagem. Não é só ficar quieto. Muitas pessoas acham que é fácil pregar, é fácil tocar, mas quando vão tentar tocar, não consegue. Quando vão tentar pregar, nossa, é muito difícil de achar tal pregação, tal coisa. Tem que ter um dom. Se você tem um dom de tocar ali, não fica tocando outras músicas. Toca as músicas de Cristo. Não se brinca com as coisas de Deus. Se você tem um dom de bater palma, bate palma. Hoje tem muitos cultos que quando cantam um hino alegre, nem bate palma. Fico bem quietinho. Nem vem de bater palma. Parece que tem vergonha de bater palma para Deus. Por isso que as igrejas estão se esfriando. Porque não querem mais buscar, não querem mais servir. Tem preguiça de pegar o carro e ir na igreja. Tem pessoas que moram no lado da igreja e não vêm no culto. O que é isso? E acham que estão fazendo certo. Se tu tem um carro, não é só para passear em outros lugares, é para fazer visita, é para evangelizar, é para ir nos cultos, é para louvar o Senhor.
Aleluia! As pessoas, Deus deu um carro ali abençoado e querem ir só para passear, fazer coisas que não é para fazer. Tem pessoas que compram roupas bonitas só para se achar, para quando entrar na igreja se achar. Daí pensa que Deus vai usar essa pessoa. Ali quando eles passaram pelo Mar Vermelho ali, povo de Deus ali de Israel, Deus fez chover maná. Daí chegou uma vez que eles começaram a reclamar. É maná frito, é cozido, é temperado, é de qualquer tipo. É só maná. Começaram a reclamar. Mas Deus não deixou passar fome. Se nós vemos, as roupas não envelheciam. Roupas não rasgavam. Se tu usava sapato, ele ficava, eu acho que mais de anos ali. Porque Deus estava entre o meio deles. Se nós vemos também, quando o pregador vai pregar ali a palavra, dão um glória a Deus, aleluia, um amém. Aí tá tudo certo, mas quando chega em casa começa a fazer as mesmas coisas. Não se faz, tenta pratica essa palavra. Deus manda um pregador para te ensinar o certo, para tu tá torto, tu volta no lugar, ou tu vai ficar torto. Você tem um Deus no teu lado para expulsar esses demônios, para expulsar esses espíritos. Você tem um Deus no teu lado para tu louvar Ele por Ele morrer no Calvário. Ele está sempre no teu lado. Tem pregador que muitas vezes quando vai pregar não fala uma vez a palavra do Senhor Jesus Cristo. Só fala do profeta, que o profeta fez milagres. Foi o profeta que fez milagres? Não, foi Cristo que estava usando ele. Quando tem essa foto daqui, ó, não é pelo profeta, mas é pela coluna de fogo, pelo anjo que estava ali, por Cristo. Deus estava no lado dele. Mesmo se o profeta não tivesse poder de curar as pessoas, não tivesse poder para expulsar aqueles demônios, ele seria um profeta, não pelas curas, mas pela palavra que não é desse mundo, porque é a palavra de Cristo. Vai tu lá em uma festa, num aniversário, em vez de tu estar aqui na palavra, para ver se Deus não vai te corrigir. Se tu vai, tipo, no trabalho, na escola, tem sempre algum que vai te provocar assim, ó. Tu é um cristão? E tu fala, não. Eu te vi lá na igreja. Eu te vi em tal culto. Eu te vi pregando, eu te vi louvando. Quando tu faz uma coisa errada, eles são os primeiros a apontar. Mas não é eles, hein? É o diabo atrás deles. Porque eles deixaram aqueles demônios, aqueles espíritos tomar conta do corpo, do coração. Tu pode pensar coisa ruim, mas bota a palavra aqui. Não é aqui, não é aqui. A palavra é no seu coração. Não é o diabo é debaixo dos nossos pés. Ele não presta. Ele só veio para destruir, matar, roubar, tirar pessoas da palavra dele. Mas Cristo veio para abençoar, veio para curar, veio para amar, nos ensina o certo. Eu vou ler aqui na mensagem. Deixe-nos ver Deus, no parágrafo 95. Vou ler devagarzinho aqui. Deus em seu universo.
O que é Deus no seu universo? Deus nos seus planetas, Deus nas plantas, Deus está em qualquer lugar. Tinha um gurizinho, o profeta conta essa história, ele escutou uma pregação. E ele foi perguntar para a mãe dele, pode alguém ver Deus? Daí a mãe dele disse, não sei, filho. Vai perguntar para o líder de jovens. Daí o gurizinho, com aquela pergunta de seu coração, com aquela dúvida, ele foi lá no professor dos jovens, no líder de jovens, e perguntou, pode alguém ver Deus? Daí o líder de jovens disse, não sei, pergunta para o pastor. O gurizinho foi lá, perguntou para o pastor, disse, pode alguém ver Deus? Que ele é tão milagroso, tão poderoso. E o pastor disse, não. E o gurizinho não gostou dessa resposta. E ele estava passeando, e tinha um lago, e tinha se eu não me engano, era um diácono ancião, estava pescando no barco dele. Deu uma chuva tão bonita que ele saiu, deixou o barco ali e ficou debaixo de uma árvore. E esse diácono, ele ficou olhando como era bonito essa chuva. E o gurizinho foi lá e perguntou, pode alguém ver Deus? Aquele senhor chorou, se ajoelhou e disse, Deus está em todo lugar. Pode sim, porque assim, quando tu veja assim uma árvore, Ele está ali, porque quem fez essa árvore? Naquela árvore lá seca, que me esqueci o nome, lá quando falou a sarça ardente, quando falou com Moisés, não era sarça, era Deus ali por trás, era um todo-poderoso que queria libertar o seu povo daquela escravidão, daquele trabalho todo. Oh, glória! E se nós vemos, quando tu olha para um animal, um cachorro, um porco, qual é a diferença dos dois? Quando tu bota a ração pro cachorro, ele vai lá e agradece. Ele olha para cima, agradece o dono, dá uma pulada. E todos os animais são assim, tirando o porco. Porque o porco, quando tu bota comida, ele nem olha pro dono. Ele só vai ali e come. O que isso quer dizer? Mas né? É engraçado, mas assim, mas ele só come a comida. E nem agradece. O que isso quer dizer? Assim, que quando tu vai comer, tu se lembra que tem um Deus todo-poderoso que está botando comida na tua casa. Que te dá uma casa, que te dá um alimento. Daí tu vai ali, ora pelo aquele alimento. Porque se tu não orar, tudo aquilo de mal que está aqui no alimento, que é veneno, que eles botam veneno para matar os bichos, vai tudo para o teu estômago. Mas se nós vemos, o profeta conta essa história daqui, que ele estava numa festa, sim, cristã, se eu não me engano. Daí, lá tinha um monte de alimento. E ele falou assim, ele fechou seus olhos e começou a orar. Todas aquelas pessoas que estavam ao redor dele começaram a rir. E quando ele terminou a sua oração, por que vocês estão rindo? Todos os animais agradecem ao dono por ter um alimento, mas o porco não. E aquelas pessoas ficaram quietas em seu canto. Era Deus ali falando, ensinando certo, porque quando tu vai orar, todo aquele espírito maligno tem que cair por terra. Porque tu tem a autoridade da palavra.
O diabo tenta atacar a nossa visão, a visão espiritual, para a gente não saber a palavra, para a gente não saber interpretar, não saber o que é isso. O diabo está tentando derrubar os cristãos. Se você vê que tu está sem sede para ler a Bíblia, ler a mensagem, pode ver que é o diabo. E você está caindo pouco a pouco. Tu está descendo mais ainda no fundo do poço. Pede para Deus mais sede da palavra. Pede mais força para lutar contra esses demônios. Deus fala, o crente mais forte, o mais fraco, estremece o inferno. Ele tem poder. Se um pregador vem aqui pregar, e você fica olhando pela aparência dele, fica olhando como ele se veste, não se olha pela aparência, isso daqui é uma carcaça velha, isso daqui não presta. O que presta é o que está dentro da pessoa. Se tu só olha pela boniteza, a pessoa pode ser má. Mas se tu olha por dentro, se tu olha que tem Cristo, não há inferno que possa derrubar um cristão desse. Quando você ali, eu vou contar uma história. Tinha uma irmã, e tinha um monte de irmã, tinha uma irmã e outra mulher, estava com demônios, espíritos malignos. E quando aquela mulher lá, com espíritos malignos, foi pedir socorro para essa irmã, a irmã saiu correndo. Porque tinha medo. Por que ter medo? Se tem um Deus no teu lado, nós temos uma espada dessa daqui. Aonde você pisar, já está sendo abençoado. Aonde você ir, as pessoas têm que ser curadas. Porque a Bíblia fala, aonde você ir, as pessoas, todos aqueles demônios têm que cair por terra e as pessoas têm que ser abençoadas. Quando você veja uma pessoa falando mal de ti, tu vai lá amaldiçoar ela. Perdoa ela porque ela fez e abençoe ela e fala para Deus mudar a vida dela. Que vai ser de ti? Se tu lá falar mal dele também, e lá tentar dar um soco, uns tapas na cara. Tem muitas vezes que alguém dá um tapa na nossa cara e nós devolvemos 2 ao mesmo tempo. Mas se fala alguma coisa para nós, já responde grosso. Mas nós não podemos ser assim. Nós somos um cristão ou não somos? Nós temos um Deus do nosso lado ou não temos? Nós temos que ser diferente deles. Eles estão lá fazendo algumas festas, estão em aniversários, mas nós estamos aqui com Deus vivo, o Todo-Poderoso, que nos tirou do pecado. Muitas vezes, nós olhamos para trás e olhamos, nossa, que nós era. Meu Deus, eu era aquela tal pessoa braba, eu era xingona, eu era triste. Mas quando a gente olha agora, a gente é diferente, porque tem um Cristo em nós, Ele está aqui, Ele está em nós. Daí tu olha lá, para trás, o diabo vem na mente. Olha o que tu era lá atrás. Olha o que tu fez lá atrás. Pega o diabo e leva lá na cruz. Quando Cristo morreu, que Cristo ressuscitou no 3º dia, pegou a chave da vitória, pegou a chave. Quando Cristo apareceu lá, aleluia, Ele só pegou a chave. Satanás estava naquela reunião, fazendo aquela festa. Nós derrotamos Cristo, nós derrotamos Jesus. Mas quando Ele chega lá, o inferno teve que estremecer, porque era a palavra de Deus, era o Todo-Poderoso que estava ali.
Quando Lázaro morreu, ele foi lá para o inferno, porque ainda Deus não tinha pegado, não tinha morrido da cruz. Deus não tinha pegado a chave da vitória. E nós vemos que o Lázaro estava lá no inferno e não estava no céu. Lázaro, de certo, estava falando. Tem um Deus todo-poderoso, já estava pregando lá para aquelas pessoas lá. Tem um Deus todo-poderoso na terra, está fazendo milagres, está curando pessoas, e eu sou um servo dele, eu sou um amigo dele. Quando Deus fala ali, Lázaro, saia para fora. Lázaro disse, opa, o meu mestre está me chamando. Quando Deus te chama, vai, porque Ele quer te usar, Ele quer te abençoar. Se tu tá doente, tu vai ser curado. É só crer, não duvide, creia. Se um pregador vai lá, tu não gosta daquele pregador, e tu vai lá na frente, vai que o pregador era por ti. Que vai ser de ti? Tu não gostar daquele pregador, o pregador tem fé para te curar e tu lá não tendo. Que vai ser daí? Ah, não fui curado. Falaram que aquele irmão era abençoado. Não creu e não teve fé. Muitas pessoas da Bíblia, quando creram, quando tiveram fé, foram curados ao mesmo tempo. Aonde Elias, Moisés, Paulo, todos os discípulos iam, as pessoas eram curadas. Aonde a sombra de Pedro passava, as pessoas eram curadas. Mas tu acha que era a sombra de Pedro? Que tinha poder, autoridade, que curava pessoas? Era o Senhor Todo-Poderoso que estava ali dentro deles. Por isso, quando aonde ele passava, as pessoas eram curadas. Quando Pedro foi lá, não sei se era mudo ou cego, não me lembro. Daí aquela pessoa lá que estava enferma pediu cura. E Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Quando ele disse isso, aquela pessoa foi curada, porque havia um Cristo por trás dela. Tem pessoa, como eu falei das palmas, tem vergonha de bater palma. Aí, bater palma dói muito. Olha os músicos, com os dedos tudo marcado de nota, o piano lá doendo a mão, o baterista fazendo isso aqui, ó, na unção. Dói tudo. E eles não estão reclamando, eles estão adorando. Por isso, quando tu vai bater palma, bate para Deus. Tu não está batendo para a pessoa, mas para Cristo. Oh, glória. Quando você está lá triste, que o diabo te acusou de tal coisa, que te falou que tu não presta mais, que tu não vale mais nada, que tu nunca vai ser alguém na vida. Mas Deus manda uma pessoa, um irmão, alguém, e ele está ali naquela pessoa, e aquela pessoa ali que está ali conversando com aquela pessoa triste, ela já se alegra, porque já sente a palavra, já sente o poder de Deus, já sente a unção. Quando você botar um mundano perto de um cristão, tu vai ver a diferença. Porque o jeito de falar do cristão é diferente. Parece que tem um anjo ao redor, mas tem um anjo. Quando é um mundano, ele fica falando palavrão, respondendo coisas. Essa tal de mente poluída também tem. Alguns cristãos acham que tem.
Mas nós temos que jogar isso fora e botar a palavra de Deus, mudar nossa vida, mudar nosso coração, porque nós temos que ser do jeito que Deus quer. Não é do jeito que nós queremos, mas do jeito dele. Daí vem para a igreja só para se achar tocando. Aí eu toco mais melhor de todos. Eu prego mais melhor que todo mundo. Tu acha que o que tu está fazendo é certo? Não, se tu vai lá falar para alguém, tu prega mais melhor que tal pessoa. Não fale isso, porque nós todos somos iguais. Nós todos temos Cristo, então não é outra assim, não. Não é um médium pequeno, é tudo do mesma unção, é tudo do mesmo tamanho. Por fora pode ser que é diferente, mas um cristão é uma cristã por dentro. É um varão, é uma noiva perfeita, que quando Cristo chama, ela obedece. Se eu tiver morto, quando Cristo ir voltar, e eu estiver dentro do caixão, pode botar cimento, pode botar pedra, pode botar tudo o que quiser. Pode botar caminhões, tudo o que quiser, mas na hora que Deus me chamar, na hora que Deus te chamar, tu tem que sair dali. Porque é o Todo-Poderoso. Ah, mas quando eu morrer, eu quero ser enterrado num caixão bonito, de ouro, prata. Essas coisas não valem nada. Pode ser até de madeira, porque quando Cristo te chamar, tu vai ressuscitar. Porque quando Cristo te chama, tu tem que obedecer. Porque o inferno vai estremecer. Tu já ganhou. Tu nunca vai perder. O diabo é um traidor. Ele tenta achar um ponto fraco ali no seu coração. Se tu deixa uma brechinha para ele, ele já entra ali. Ele estuda 24 horas para entrar, só para derrubar vocês, para derrubar nós. É só porque é pastor, é diácono, pregador, cantora, que o diabo não vai vir para cima. Ele vai vir, porque ele quer derrubar as pessoas. Ele não quer deixar as pessoas louvar ele. Então ele vai usar um amigo teu, um melhor amigo, o pai ou a mãe, alguém para te derrubar, que tu tem confiança. Ele vai usar para te derrubar. Mas se lembra que tu tem um Deus no teu lado e é o diabo ali. Se repreenda aquilo dali, tu tem poder. Ai, irmão, eu tenho pouca fé. Ora que Deus vai te dar mais ainda. Tem pessoas que não creem na palavra de Deus. Eu vi um vídeo. Tinha uns 2 homens, uma moto. E tinha 2 mulheres cristãs com a Bíblia debaixo. E estavam caminhando na praça. A moto parou. Desceu um cara da moto. O cara foi assaltar as mulheres. A mulher só pegou a Bíblia e botou em cima dele. O outro motoqueiro chegou e saiu correndo da moto. Pegou a moto e arrancou. Mas aquela pessoa que estava ali, que foi botada a Bíblia nas costas dele, na cabeça, Deus mudou o coração dela. Ela era um ladrão, um assaltante, mas agora é um cristão, é um temente a Deus, um temente à palavra, é um varão. Aquela pessoa que estava ali chegou a chorar, se ajoelhar, pedir perdão para Deus. Que é isso? Porque Deus estava nelas. E quando tu sai para a rua, não tenha medo daqueles amigos mudando. Se tem um grandão, um mais forte, um valentão, não tenha medo. Porque se ele vir para cima de ti, tem um anjo, tem um Deus todo-poderoso para te proteger. Oh, aleluia. Eu vou ler aqui na mensagem Deus e seu povo, parágrafo 33.
Se ele disser que eu nasci do Espírito de Deus, e o Espírito de Jesus Cristo está em mim, você vai esperar que eu faça o que ele fez, haja como ele agiu? Esse é o seu espírito, operando através de um ser humano. Você crê nisto? Seu espírito trabalha numa serpente de bronze, certa vez. Você crê nisto? Só porque eu nasci na mensagem, eu posso fazer pecado, posso fazer coisa errada. Não, tu tem que fazer o certo. Se tu se batizou, tu não volta a fazer as mesmas coisas. A gente vai em reto e tenta fazer o certo. Se deu uma erradinha, pede perdão, mas continua. Não erra porque quer, mas tu errou sem querer. Mas se tu errar, fazer o errado porque quer, que vai ser de ti? Que vai ser de nós? Deus e sua palavra, já estou quase encerrando. Aqui, ó, quando as pessoas vão ler isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, vamos lá, ler o batismo e faz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus, quando fala ali, daquele versículo aí que dizer para batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas veem a palavra errada, mas quando vai ler aqui, só lê de qualquer jeito. Nem lê da maneira espiritual. Mas tu tem que ler assim com amor. Tipo assim, ó. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé e puxados pelo meio do mar. E as águas lhe eram quais muros, à sua direita, à sua esquerda. Tu tem que orar com unção, porque essa palavra não é brincadeira, ela é viva, não é morta. Quando você lê assim, Deus está te usando, você já entra no espiritual, tu já começa a falar com Deus. Depois, se tu não fazer essas coisas, não adianta chorar lá no trono do banco. Não adianta chorar, Senhor, me perdoa. Não, vai fazer o certo agora, não inventa de fazer depois. Depois pode ser tarde, amanhã pode ser tarde. Oh, glória. Só isso que eu queria falar.